Sejam todos bem-vindos ao 4º CIT, Congresso Internacional de Tecnologia do Unisalesiano. Meu nome é a professora doutora Elaine Cristina Moreira da Silva, eu sou coordenadora do curso de Pedagogia do Unisalesiano e o nosso evento tem a intenção de trazer a todos vocês reflexões importantes para o nosso momento contemporâneo. E para que isso aconteça, hoje estamos recebendo o doutor Érico, que vai falar sobre a pedagogia das diversidades. O professor Érico, ele é doutor em psicanálise, ele é filósofo, psicanalista, professor de psicanálise e filosofia prática, e ele é supervisor do projeto Girassol, atuando com uma equipe multidisciplinar com jovens autistas na cidade de Lins. Professor Érico, é um grande prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Elaine, muito obrigado, Salesiano, pelo convite, por estar presente e trazer algo que eu creio que faz diferença, que principalmente é novos pensamentos, novas intenções de se ver conceitos, de colocar na prática, principalmente para nós que somos neurodivergentes. Ok. Então, com vocês agora, acredito que essa palestra trará para vocês muitos esclarecimentos sobre o tema. Fique muito à vontade, professor Érico. Obrigado. Então, Pedagogia da Diferença foi uma ideia que começou não só nas leituras de Paulo Freire, a qual eu tenho que ressaltar que não sou exatamente da pedagogia, eu sou filósofo, eu sou psicanalista, mas tenho interesse sim em áreas principalmente como a pedagogia, que é a ciência que estuda os métodos de aprendizagem, os métodos de ensino e também como as instituições, elas se relacionam com o sujeito, com o indivíduo, com o coletivo. Então, quando eu fui convidado, tanto pela doutora Elaine quanto pelo CREBIM, para participar do projeto multidisciplinar, eu tive que me aguçar mais, né, sou neurodivergente, sou uma pessoa atípica, e tive que me aguçar mais em coisas que saíam além daquele quesito básico de psicanálise clínica, a clínica com K, que é a clínica fora do consultório. Eu tive que compreender, por ser professor de psicanálise lacaniana, tive que compreender como lidar com a aprendizagem, como transmitir a didática. E quando eu comecei a me aprofundar um pouco no conhecimento mais pedagógico, eu vi que a pedagogia tem uma relação muito íngreme com a psicanálise. Temos o Erik Erikson, temos a Karen Horney, tem o próprio Freud, que fala nas fases do desenvolvimento, a Ana Freud, que tem a questão da arte-terapia e a ludicidade como forma de incrementar e conhecer o sujeito. Temos o Lacan também com o discurso, com a linguística como ciência, a linguística tanto na questão das interpretações, como da análise do próprio discurso, e também questões da psicologia. Não sou psicólogo, mas tenho assim um carinho muito alto pela psicologia, que tem o Piaget, que é psicólogo, Vygotsky, que creio que o doutor Elaine conhece muito bem, que é psicólogo, né, que é da psicologia. Temos o behaviorismo também e o Foucault que é um filósofo de coração, que também ele atua tanto na pedagogia, tanto na clínica, em várias questões com a arqueologia do saber. Então, quando comecei a trabalhar experimentalmente, porque não havia a intenção de compreender a neurodivergência e fazer com que o sujeito fosse funcional não só com o mundo, mas para si mesmo. Como esse sujeito se relaciona com o mundo, consigo mesmo, com as funções que lhe são oferecidas, como esses contatos são entrelaçados. E aí entra uma questão que eu gosto muito do Paulo Freire, que é a pedagogia da autonomia, a pedagogia da solidariedade, a pedagogia da pergunta, não só aquela questão do oprimido, do opressor, que é qual quase todo mundo sempre foca, mas existem outras leituras de Paulo Freire para além daquelas que são passadas. E quando eu comecei a trabalhar com pessoas atípicas, com TEA principalmente, percebo uma questão, precisa ser revisada a análise institucional, ou seja, o MEC determinou que pessoas com as salas de aula para ensino superior agora, elas devem ter uma especialidade, ela deve ter uma proximidade em lidar com pessoas com transtorno do espectro autista. Então, como é que faz essa adaptação? Como é que faz essa transformação? Se busca muito a ideia de igualdade, de tentar ensinar de forma igualitária, mas não funciona assim.
funciona muito diferente. Por isso pedagogia da diferença, por isso aprendizagem da diferença, por isso aprender diferentemente daquilo que é objetificado, daquilo que é colocado como conveniente, como comum. E é interessante que nas pesquisas eu encontro com um cara que é pedagogo e ele influencia na psicanálise, influencia na revolução, influencia na revolução no caso do conhecimento em si, que é o Delenny, com os vagabundos eficazes, e ele mostra a ideia de que as crianças até a Segunda Guerra eram colocadas como inadequadas. Eu seria uma criança inadequada. Eu estaria como um vagabundo em um asilo, ou em um manicômio, ou em qualquer tipo de lugar que tentasse me adequar ao sistema que é conveniente, ao sistema normativo. E quando você lê Delenny e começa, apesar de ser uma leitura densa e difícil, mas eu acho que é uma leitura muito interessante para entender a diferença. O profissional que trabalha conosco, eles fazem com eles, não fazem para eles. E isso de fazer com eles, para eles, dá a liberdade do próprio atendido se compreender. E a ideia é sempre o que fazemos, o que vamos fazer para eles, como isso vai funcionar, aí só vai saber depois. E a ideia da diferença é justamente olhar o ser com a sua singularidade. Fala-se muito eu acho muito interessante, principalmente no existencialismo, que se cobra muito daquela questão de autenticidade, de singularidade, de autoafirmação. Isso é muito bonito na teoria e na vida também. Eu gosto da ideia na vida também. Só que socialmente isso não é aceito. Isso é pedido socialmente, mas não é aceito. Por quê? Porque socialmente, aí vem aquela questão do Vygotsky, da política dos afetos, como é colocado para ser conduzido à aprendizagem. Não só o Vygotsky ainda ele coloca a questão de afetiva como um indivíduo e sujeito, mas também ele coloca como a instituição vai afetar o sujeito. Isso é importante todos saberem, não só quem é da pedagogia, não só quem é da licenciatura, não é só quem é da própria psicologia, mas eu acredito que entender essa política de afetos para entender as diferenças, para aí sim criar uma possibilidade de entender a aprendizagem dos neurodivergentes, é uma via de transformação, é uma via de conhecimento. Tem muitos neurodivergentes que chegaram já, tanto para mim quanto para a Elaine, que divide o cargo comigo, de supervisor, chegaram dizendo que eles não eram alfabetizados. Foi interessante que a pedagoga que trabalha lá, em 2 minutos viu que eram alfabetizados, só eram dislexos. Por que não se olha essa diferença? E por que se fala tanto de igualdade? Olha que eu descobri que sou dislexo foi com a pedagoga. Eu nem sabia direito, eu me dei muito mal no doutorado, me dei mal na faculdade, porque eu não entendia minhas neurodivergências. Mas por que se fala tanto de igualdade, se fala tanto de mudança, o Setembro Verde, várias outras coisas, mas quando é o professor, quando é o bacharel que está na instituição, porque não há essa flexibilidade para a diferença? Porque tem que ser conduzido todos como se fosse aquela música do Pink Floyd, que ele fala, hey, teacher, in the other world, né? Que ele diz, ei, professor, coloque as informações. Como é que isso vai mudar se o papel professoral, o papel do pedagogo, o papel do analista de instituição, o papel do supervisor, o papel de próprios coordenadores não mudam? E a ideia da pedagogia da diferença é isso, é causar um impacto crítico. Como filósofo de errância, de desvio, eu acredito muito que desvios e erros são possibilidades de se compreender novas formas de funcionamento. O Foucault fala muito sobre a microfísica do poder, né? E como essa microfísica do poder, que é da instituição, está densa, e ela vai sendo passada para coordenação, para orientador, para monitor, para professor, e isso chega no aluno. Isso não estou falando só de crianças, não. Eu estou falando da vida adulta como professor, como uma pessoa, como eu trabalho numa instituição ensinando psicanálise, ensinando filosofia prática, eu tenho uma ótima liberdade de atuar como eu penso, como eu acredito, e só passo isso para a instituição, para viabilizar para pessoas como eu. Mas como os professores, isso é uma crítica diretamente aos professores, principalmente universitários, que formalizam e tentam tornar tudo igual e cobram do neurodivergente, cobram de uma pessoa típica, cobram até de bipolares ou até de esquizofrênicos que decidem estudar uma mesma forma.
a ideia de equidade. A ideia da pedagogia da diferença é trabalhar a equidade não de uma forma só justa, mas eu creio de uma forma flexível, de uma forma mais imparcial, de uma forma que busque escutar socio-historicamente, socioculturalmente, aquele sujeito que está dentro da sala de aula. Eu sou filho de uma professora que fazia pedagogia e abandonou no último período, era um detalhe que eu até esqueci. E ela é professora há 27 anos. Eu já vi um monte de coisas de se esforçar para tentar acessar até famílias de alunos, acessar como funciona, mas cadê a diferença? E aí cabe, como Elaine, como coordenadora do curso de pedagogia, que eu sei que ela trabalha muito isso, ela pede muito isso, eu sei porque, não só porque trabalho com ela, mas porque trabalho com a aluna dela também. Porque como o professor, esse papel professoral, está fazendo a diferença socialmente, está fazendo a diferença na saúde. Porque a aprendizagem não se determina só sala de aula, mas saúde, social, politicamente. Como psicanalista, eu exerço o papel político e da saúde. Isso aqui é política, isso aqui é educação. Mas como os educadores, aqueles que são licenciados, querem fazer a diferença se eles ainda não mudaram as próprias perspectivas, não foram ler talvez Foucault, Delenny, Guattari, Lacan para entender o discurso, para entender o sujeito, como é que não ocorre? E eu acho que trazer isso, ter essa oportunidade de trazer esse papo, essa teoria crítica, esse desvio, né, esse quebra de paradigmas, e por trabalhar diretamente com a pessoa que também exerce esse papel de mudança, eu acho que isso é importante para todos vocês que estão assistindo, para todo mundo que vai ter acesso a essa informação. É uma cutucada, mas é uma cutucada que vocês direcionem novos pensamentos. Comecem a não olhar indivíduos, mas sujeitos inseridos em vários discursos. Um sujeito não é aquilo que é apenas lá da gramática, não é aquela questão, mas o sujeito é aquele que está inserido em um discurso de poder. E qual poder o professor tem? Qual poder aquele parceiro de aula tem? Qual o papel, o poder, a instituição dele para sujeitar ele a algo? Você pode ser sujeitado ou se permitir sujeitar. E aí vai dar diferença. Como é que isso vai ser trabalhado? Eu tento trabalhar isso no consultório e no meu trabalho como supervisor e como professor. Mas eu acho que isso não é um papel só meu. Isso não é um papel, mas é um papel de quem quer estar nesse papel. É um papel de escolha. O Sartre fala que a gente somos livres para escolher aquilo que queremos. E é isso. Quem vai escolher isso? Essa pedagogia da diferença, essa pedagogia que transforma. Então, é isso. É muito interessante, Érico, né? Então, para que vocês compreendam, né? Então, nós somos supervisores num projeto onde atuamos com jovens autistas. E é uma equipe multidisciplinar e justamente com profissionais que vão atuar com esses jovens autistas, dando voz a esses jovens, né? E são jovens de uma faixa etária que vai de 10 a 20 anos, então é um público ali, uma faixa etária grande. E, no entanto, jovens que não eram vistos, né, pela sociedade, e nós estamos buscando essa relação. E aí, com toda essa fundamentação, com esse olhar diferenciado, e aí quando o Érico cita, né, então Vygotsky, nós nos posicionamos como os especialistas, mas como aquele parceiro mais experiente, para potencializar as habilidades e os conhecimentos desses próprios jovens, que têm dentro de si, sim, potencialidades, fragilidades, né? Mas que têm mais potencialidades que poderiam ser trabalhadas e administradas. E isso é muito interessante, porque quando nós falamos num profissional que respeita essas diferenças, que potencializa, né, as habilidades desse jovem, né, desse adulto, né, nós vamos conseguir fazer com que realmente esse processo de inclusão aconteça. Né? Então aí, Érico me permite, né? Érico, como sendo um homem divergente, ele se agrega ao projeto, né, por suas competências técnicas, mas também por suas competências sociais e de representatividade, né? Para que a sociedade compreenda todo esse processo de que as diferenças são importantes num processo pedagógico, são importantes num processo democrático, onde eu respeite essas possibilidades. E inclusive, assim, como autista, e aí entra no meu lugar de fala, aquele que escuta a si, aquele que compreende a própria subjetividade, trabalhar ao lado de uma psicopedagoga, de uma pedagoga, de uma psicóloga que
é diferente também da minha área, com um profissional da educação física, com educador social, eu percebi que essas ramificações todas vêm da pedagogia no sentido de tipo, como é que eu, como analista, vou, no caso eu pegue um caso, como é que eu vou fazer ele aprender sobre a própria subjetividade? E isso é necessário entender, não é? Tem o Vygotsky, eu leio mais Paulo Freire, no caso da pedagogia, Paulo Freire e Vygotsky. Mas tem também a Melanie Klein como psicanalista, tem o Erik Erikson, que é um grande gênio que é da psicanálise e ao mesmo tempo está na pedagogia. Então, qual o meu papel, talvez, é fazer um papel de aprendizagem também dentro do meu consultório. Também dentro como analista de institucional, no sentido de como aquilo dali eu vou supervisionar para que aquilo dali aconteça. Como supervisores compramos problemas, né, Helene? Exatamente. Então, como professores também acabamos comprando problema, como clínicos compramos problemas. Mas são problemas, e eu que era da área de exatas, eu adoro problema, adoro função, adoro lógica. São problemas todos que podem gerar erros e acertos, mas o erro não significa que é o final, mas o erro são possibilidades diferentes. Exatamente. Então, porque antes éramos colocados, como diz o Delenny, como pessoas inadequadas, como vagabundos. Então o Delenny ele faz essa cutucada com a própria pedagogia, e ele é um grande pedagogo, ele é um pedagogo pouco lido, mas ele era diretor do Centro de Pesquisas Pedagógicas e Psiquiátricas da França, de um setor da França. Como ele lidava com biologia, com psicologia, como um pedagogo, como um gênio, assim, na minha visão francesa. Gente, eu gosto muito de teóricos franceses. Tem uma queda, Guattari mesmo agora é do meu coração, e Camus. Como eles usaram aquelas diferenças a favor do próprio sujeito. Exatamente. Então, se a gente trabalha, talvez, o analista trabalha com subjetivo, no caso clínico, eu creio na supervisão, eu creio que lá no trabalho, a gente trabalha criando espaços de subjetivação. Espaços onde as pessoas possam se pensarem de outras formas. Eu creio que aí para quem for de outra área e ouvir, leiam também pedagogia, leiam também, não custa nada você sentar um tempinho na cadeira, ler, não custa. Vivemos em tempos líquidos, mas tempo líquido é por conta disso aqui, do celular. Mas vocês que estão assistindo, vocês estão em tempo líquido porque vocês estão assistindo por um veículo. Mas por que não usar esse veículo como forma de aprendizagem? Exatamente, Érico. E você traz à tona, né, uma reflexão muito interessante, muito importante, que é a compreensão e a participação nesse processo de aprendizagem, nesse processo educacional, né? O processo da educação sistemática que acontece dentro das instituições, pensada, objetivada. Isso é extremamente importante e tem que ser feita por profissionais qualificados e que tenham um olhar diferenciado nessa Constituição, nesse momento contemporâneo. Mas é muito importante que toda a sociedade, que toda a população se sinta e se compreenda, participe do processo educacional da nossa sociedade. É isso que vai fazer a diferença numa sociedade, num jovem ativo, produtivo, independente da sua neurodiversidade. Né? Porque essa é a questão, a neurodiversidade ela faz parte da nossa vida, ela faz parte da nossa sociedade, cada vez mais nós nos percebemos neurodivergentes e aí todos nós vamos conviver, estar inseridos nesse processo com pessoas neurodivergentes e a compreensão desse processo se dá justamente nessa relação. E essa inclusão só vai acontecer a partir do momento que eu respeito, que eu entendo, que eu compreendo e que eu vivencio esse processo. Né? E a gente se fala tanto em empatia, né? Mas esse processo de empatia ele é muito mais complexo do que as pessoas querem colocar, né? Então, coloca-se como uma coisa muito fácil, e não é. Então, é um processo de vivência e principalmente de estudo, de compreensão. Então, você traz à tona uma reflexão muito interessante nesse sentido educacional, Érico. E pesquisa e experimentação. Eu gosto muito da ideia de experimentar para compreender. Experimentar não para causar, para impactar, mas esse impacto vai reverberar em quê? Qual a intenção desse impacto? Eu sou teórico do caos. A minha tese trabalha muito sobre a perspectiva do caos. E o caos não é mal, gente. O caos não. Quando você nega o seu caos interior, você é mais afetado pelo caos exterior. Quanto mais você nega o caos do outro, mais você é afetado por outro caos que te corta como um discurso e te sujeita a outra coisa. Então,
Por que não compreender o seu caos interno? Compreender que está tudo em caos. Caos significa, é a quarta lei da termodinâmica, né? Tudo está fadado à entropia, tudo está fadado a algo que não pode ser retornado. Se está tudo fadado a isso, por que não transformar? Não usar isso como força transformadora, força potencial. Eu vejo assim que as pessoas desvalorizam muito. Eu gosto muito de ler sobre a educação em outros países. Assim, os professores do Brasil são considerados um dos melhores do mundo. Isso eu fui conversar com amigos tanto da França, como o meu doutorado iniciou internacionalmente, quanto da França, quanto da Inglaterra. Por que não se valoriza esse conhecimento aqui do Brasil? Porque na Suécia, na Inglaterra, em alguns países, o próprio pedagogo, para a criança, ele recebe mais do que um médico. E aí vem uma questão social. Com certeza. O colonialismo, o Fanon, né, outra referência que eu gosto muito, o Fanon, ele diz bem assim, que a educação foi até colonizada. E para descolonizar, precisa de reversão de valores, mudança de valores. Valorizar, sim, a educação como ponto de partida para tudo. Porque se você, até para você trabalhar de enxada, até para você trabalhar na força agrária, na pecuária, você vai ter que ser educado, condicionado a mexer com aquilo. E por que seria aquela questão do oprimido, do opressor? E por que não dar uma certa liberdade de compreender como isso funciona e tornar isso mais didático? Aí entra a questão. Eu creio, talvez seja só uma crítica minha. Muitos falam, eu vejo como alguns professores aqui do Salesiano, eles influenciam isso que eu estou pensando. Então, eu tenho contato com alguns professores, então eu posso reafirmar tranquilo que alguns dos que eu tenho contato, eu sei que fazem isso, que é a mudança de cima para baixo. Né? Só que muitos por fora mudam de baixo para cima. Então, vou melhorar a criança neurodivergente. Não é mudar a criança neurodivergente. É fazer com que essa questão que a Ellen trouxe, trabalhar habilidades, funcionalidades, transformação, mas eu acho que ultimamente, sabe, Ellen, eu vejo isso de poucos, então eu não posso dizer que são todos. Tem que se mudar de cima para baixo. O Vygotsky com aquela questão institucional, os professores que ensinam superior, professores de mestrado, orientadores de mestrado, doutorado, eu tive muitos problemas, então vou dizer do meu lugar de fala. Eu tive muitos problemas porque não entendiam minhas neurodivergências, não entendiam minhas atipicidades e muitas vezes me cobravam um lugar que não era meu, um lugar que não fazia sentido. Então, por que não se mudar de cima para baixo? Eu creio que quando essa mudança começar a ocorrer, aí de fato, sabe, Elaine, eu acredito que muita coisa ainda melhora, muita coisa. Sim, concordo, Érico. A gente tem, eu acho que é um processo cíclico e é um processo que deveria acontecer realmente em duas demãos. Né, de cima para baixo, de baixo para cima, cobrando-se as suas possibilidades e, ao mesmo tempo, as pessoas que têm a possibilidade de transformação e de mudança também compreenderem este processo e essa administração acontecer, para que as coisas realmente comecem a fluir. E o muito interessante é que a gente vê isso acontecendo. A gente vê esses jovens, né, o projeto nos proporciona isso, ver o crescimento desses jovens, ver o potencial desses jovens sendo aflorado a partir do momento que a gente consegue dar voz a eles. Né? Tem um livro muito interessante, aí, Érico, pode falar melhor do que eu, que é a questão dos corpos CRIP, né? Que é justamente essa relação, né, de trazer à tona essa questão dos diferentes, dos corpos que são diferentes e corpos enquanto uma totalidade. Né? Então, é fazer essa compreensão. E mais do que isso, é fazer com que as próprias pessoas se encontrem. Então, quando o Érico coloca que ele teve muitas dificuldades, olha, já no doutorado, de profissionais, de professores que tinham dificuldade de compreender, então, as suas limitações e os seus potenciais enquanto neurodiversidade. Né? Então, vejam o quanto é importante que as pessoas compreendam essa relação e que elas façam com que essas pessoas possam se apresentar, construir os seus caminhos, né? E contribuir para essa sociedade. E essa contribuição, com certeza, só vai fazer com que as pessoas consigam se respeitar e consigam fazer com que nossa sociedade seja, aí sim, mais justa, e quando você coloca equitativa, né? Mas no sentido real da palavra. E tem uma coisa bem interessante que eu venho observando sobre principalmente isso de dar voz. Tem avaliadores que colocam lá, não é alfabetizado, não entende discurso.
Gente, no projeto, a pedagoga fez só uma questão, a psicóloga fez outra, e já sabe, já estava contextualizando. Então, aquilo que, ainda bem que vão tirar isso de suporte, eu fico muito feliz, é a primeira vez que eu fico muito feliz que vão tirar isso de suporte, porque as necessidades de cada neurodivergente são diferentes. Mas aquele que é colocado como suporte mais grave, na verdade não é aquele mais grave, ele só não estava sendo compreendido. Ele não estava sendo, ele estava tentando se adequar a algo que nunca vai ser adequado a ele. Então, claro que existe também a questão que a própria Delaney diz, de largar, romper com a questão moral, e quando eu falo questão moral, é a questão pessoal do ego moral, e começar a trabalhar de uma forma ética. Ética no sentido de dar liberdade, entre Aristóteles de forma perfeita, né? A ética existe para quê? Para que nós temos liberdades no espaço que estamos inseridos. Então, quando diga somos seres políticos porque buscamos essa liberdade social, essa liberdade, porque esses corpos que eram colocados como CRIP, gente, para quem não sabe, o CRIP seria um termo pejorativo nos Estados Unidos e na Inglaterra para pessoas que têm deficiências. Seriam como aleijado. Né, desculpe o termo da palavra, eu sou um corpo CRIP assim total, várias vezes, nem vou entrar nesses méritos, né, Elaine? Mas o CRIP, um pessoal como eu, disse assim, não, somos assim, e somos assim, e vamos fazer da nossa forma. E temos muito a contribuir. E temos a contribuir, e vocês têm a contribuir com a gente. Não é só vocês contribuir conosco, mas é uma troca, é uma via de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro. São fluxos, como diz meu querido amigo, o Alexandre, são devires, são intensidades novas que estão sendo formadas, conexões, rizomas, e explorar isso. E eu creio que assim, aí vem de mim. Tanto é que talvez eu faça uma licenciatura, talvez. Eu estou fazendo muita coisa. Mas eu educo, mas não ocupo um lugar professoral. Porque aí foi me competir desse lugar. Mas eu creio que a ampliação da ideia de pedagógica deveria ser inserida em todo o campo. Não só da educação, que isso é focado mais... Mas, assim, na filosofia a gente pega muito. Tanto na Federal quanto na PUC, a gente pegou legal sobre pedagogia. E olha que eu sou bacharel em filosofia, eu não sou licenciado. Então, mas a gente pega muitas questões filosóficas sobre a pedagogia. Por que não trazer esse campo também da pedagogia para se expandir, sei lá, talvez até para a medicina, para a própria... a psicologia pega no sentido mais para quem vai para a psicologia escolar. Isso. Mas por que não ampliar também dentro, não só da psicologia escolar, mas uma psicologia de aprendizagem? A gente tem Piaget, tem Foucault, tem Vygotsky, eles funcionam em clínica, por que não fazer esse... Eu digo que a psicanálise é uma transdisciplina. Ela rompe com vários por ela ser livre, ela está em vários ao mesmo tempo e vários estão dentro dela ao mesmo tempo. Não ser multidisciplinar, mas também a pedagogia talvez ocupasse esse lugar transdisciplinar. Transdisciplinar, exatamente. Eu acho que seria interessante, porque aí seria diferente. É porque hoje a gente tem vivido, né, nessa contemporaneidade uma sociedade aprendente. Né? Então, uma sociedade aprendente, ela tem que minimamente compreender conceitos básicos, né? Da relação com o outro, de como se dá esse processo de aprendizagem em si e no outro, porque nós sabemos que hoje é extremamente importante esse processo de autoconhecimento e nada melhor do que compreender como eu me sinto e como eu aprendo e como eu me desenvolvo. Então, esse olhar e essa busca de uma sociedade aprendente, ela tem que vir conceitualizada, né? Então, a sua fala, ela vem muito ao encontro dessa busca e essa sociedade aprendente vai com certeza conseguir trazer à tona olhares diversificados em todos os sentidos, sejam na sociedade, nas convivências, na política, nas escolhas, né? Porque se eu tenho uma sociedade que busca sempre uma compreensão, que busca sempre um processo de aprendizagem nos diferentes campos, com certeza os mecanismos para a formação desses campos sociais, educacionais, de saúde, serão complementados, serão melhor observados e aí nós teremos realmente transformações significativas nesse contexto social e nesse mundo contemporâneo que vivemos. Perfeito. E assim, eu conheci o Freire, foi uma casa, assim, eu sempre ouvia, minha mãe sempre falava de Paulo Freire, eu tenho uma tia que é freira, que é pedagoga, sabe? Eu tenho
amiga que ela é pedagoga, é psicóloga e é ex-freira, que atendia lá no meu consultório em Sergipe. E assim, eu sempre estive inserido, mas nunca estive dentro. Aí eu fui, como eu trabalho muito com a clínica também, psicanálise existencial, psicanálise humanista, do Erich Fromm. O Erich Fromm era parceiro do Freire. E o Erich Fromm, ele traz tanto uma questão do Freire, como o Freire traz uma questão de Fromm. Aí eu entrei, depois eu descobri o Marcuse, que é um gênio, assim, que eles veem assim, de teoria crítica mesmo. Crítica não só social, mas críticas que solucionem. Críticas, o que adianta, Elaine, eu chegar a criticar, falar isso tudo que eu estou falando, mas não propor isso que eu estou, uma intencionalidade de um possível, uma forma de compreender. Aí o Marcuse, ele diz bem assim, ó, na educação, como geral, desde criança, não só a questão de ensinar sexualidade, mas psicanálise deveria ser uma matéria dentro das escolas para as crianças compreenderem, das crianças aos adolescentes, deveria ser incluído em todos os cursos, e a sociologia. Mas quando ele traz a sociologia, ele traz uma sociologia diferente, não aquilo só do Marx, do Weber, do Durkheim, mas uma sociologia até de um Bauman, por exemplo, uma questão de como entender esse tempo líquido. Então, o pedagogo ainda ele força, porque assim, ele força no sentido de usar a potência, a ideia dele, porque dá conta de matemática, geografia, história, física. Ai, gente, é muita coisa. E por que não fazer, eu gosto muito da ideia de montessoriana, né, que é um ensino livre, mas norteado. Norteado, exatamente. Então, aí com a ideia da pedagogia da diferença é meio diferente nesse sentido. Quem vai ter que encontrar o norte, o profissional que está trabalhando é que vai ter que encontrar o norte do seu atendido. Não é o norte do profissional que vai direcionar o trabalho. Então, isso é diferente. É experimentações, o Guattari, o Deleuze e o Guattari, eles trabalham muito com a ideia de experimentação. Então, nós limitamos muito a ciência, o conhecimento, tudo para uma questão de, já tem conclusão, tá bom. Tá bom, não, vamos misturar, vamos pensar. É isso aí. Érico, foi um grande prazer esse bate-papo com você aqui hoje. Espero que tenhamos outras oportunidades. Então, a você que esteve conosco até o momento, esperamos que tenhamos lançado a semente aí para reflexões profícuas nesse processo, que vocês busquem, então, conhecer um pouco mais sobre as neurodivergências e todo esse processo, né? E que essas relações se façam presentes na vida de cada um de vocês. Então, muito obrigado pela participação, foi um grande prazer estar com vocês aqui. Então, espero que tenha sido, então, um momento de muita aprendizagem, de muitas reflexões. Agradecemos a participação, o Unisalesiano agradece imensamente a participação de vocês e até o próximo CID.